Ao falarmos sobre vida no Espírito, a primeira coisa que nós devemos relembrar é que Cristo foi crucificado numa sexta-feira, passou o sábado na sepultura, ressuscitou no domingo pela manhã e foi ao céu. Agora, antes de ir ao céu, Jesus fez para nós uma linda promessa a respeito do Espírito. E essa promessa que nós vamos ler agora em São João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14, Novo Testamento, mais para o final da Bíblia. E o capítulo 14 está na página 91 do Novo Testamento. São João 14, leremos os versículos 16 e 17. O contexto dessa passagem é que Jesus está se despedindo dos discípulos. Em breve ele subiria aos céus. E ele assim diz, João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará aonde? Em vós. A grande verdade do Espírito Santo é que ele também é Deus conosco. E muitos aqui, quem sabe, já sonharam em visitar as terras santas, visitar a região de Israel, andar pelas estradas que Jesus andou, subir ao Monte das Oliveiras e estar onde Jesus esteve, e pensam assim, que privilégio foi para os discípulos ter a companhia do seu mestre por 3 anos e meio. Só que esse texto nos ensina que nós temos um privilégio maior, porque os discípulos, enquanto com Cristo, Jesus encarnado estava circunscrito a um corpo físico. E enquanto ele estava na Judéia, ele não poderia estar na Galileia. Agora não. Agora, mediante seu Espírito, ele pode estar dentro de nós. Ele pode habitar em nosso coração. E ele pode estar com todos ao mesmo tempo. Privilégio que os discípulos não tiveram. Agora, um outro detalhe nesse texto. Jesus falou assim, eu vou orar ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Quer dizer que ele próprio era um Consolador. E ele agora vai enviar outro Consolador. A língua grega tem muitas coisas bonitas. Uma delas é que a palavra outro tem 2 palavras gregas para esta expressão. Tem a expressão allos e a expressão héteros. A expressão allos quer dizer um outro igual. E a expressão héteros quer dizer um outro diferente. Por exemplo, vocês estão assentados em vários estofados. Este é um, aquele é outro. Mas são outros com a mesma cor, com a mesma densidade. É um outro bem parecido. Eu posso estar usando uma camisa e o Fernando outra camisa. É um outro totalmente diferente. Qual palavra grega aparece nesse texto? Que expressão Jesus usou? Eu enviarei allos, outro Consolador, que significa igualzinho a mim. Esse texto prova para mim e para você de que o Espírito Santo é Deus. Enquanto que alguns estão pregando por aí que o Espírito Santo é uma força ativa, é apenas o poder de Deus, esse texto nos ensina que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são 3 pessoas distintas, mas com o mesmo poder, com os mesmos atributos. E agora Jesus diz, eu vou, mas eu vou enviar outro igual a mim. E ele será o Consolador de vocês. Ele vai estar em vocês e vai estar para sempre com vocês. Querem promessa mais linda do que essa? Ter o Espírito Santo conosco? Quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos tudo o que o céu tem para oferecer. Porque não existe maior bênção do que o Espírito Santo em nossa vida. A palavra de Deus é inesgotável. Quantas verdades a revelar. Mas ao falarmos sobre o Espírito Santo, nós descobrimos que quando ele nos conduz, acontece uma mudança prática em nossa vida, em que as pessoas testemunham da obra dele. Que mudança prática é essa? Gálatas 5, 22 e 23.
Adiante um pouquinho a leitura da Bíblia, ou das páginas da Bíblia, Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, página 157. Página 157 do Novo Testamento. Gálatas 5, 22 e 23. Qual é a evidência de que uma pessoa recebeu o Espírito Santo? E aqui eu vou tocar um ponto delicado. Alguns estão ensinando por aí que quando você recebe o Espírito Santo, a consequência natural disto é você falar línguas estranhas. Isso não é bíblico. A evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo não é falar línguas estranhas. E eu vou explicar melhor isso. Mas sabe qual é a evidência de que alguém tem o Espírito Santo? Gálatas 5, 22 e 23 responde. Paulo diz assim aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Qual é a evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo na vida dela? A pessoa se torna amorosa, bondosa, pacificadora. Ela se torna uma pessoa com domínio próprio. Todas as qualidades que aqui aparecem, que na realidade são os frutos do Espírito, são vistos na vida da pessoa. Esta é a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo. Então, o primeiro segredo é ler bastante esse livro. O salmista diz de que esse livro é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. O profeta diz: achadas as tuas palavras, logo as comi, no sentido de que ele se apegou à palavra. O conselho é que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Dê uma olhadinha no Salmo 1, que é um salmo muito bonito. E esse salmo diz algo que é uma grande verdade na busca pela amizade com o Espírito Santo. O Salmo 1 fala sobre os justos e os ímpios. Página 380 do Velho Testamento. Página 380 do Velho Testamento, Salmo 1. Dê uma olhadinha no verso 1 e no verso 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. A primeira avenida que Deus criou para a amizade com o Espírito Santo é meditarmos na lei do Senhor. A lei aqui é uma expressão do salmista não apenas para a lei de Deus, mas para a Torá, os 5 livros de Moisés, que era o que eles mais conheciam quando os Salmos foi escrito. Trazendo para os nossos dias, é meditarmos na palavra do Senhor. A segunda avenida que Deus criou para criarmos mais intimidade com o Espírito Santo tem a ver com a oração. E veja, Jesus, sendo Deus, nunca deixou de lado a oração, nunca menosprezou a oração. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, várias vezes o texto sagrado diz assim: era alta madrugada e Jesus se retirou para orar. Às vezes passava a noite inteira em oração. Então Jesus era um homem de oração. Nós também devemos ser pessoas de oração. Então, quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando eu oro, eu falo com Ele. Então, a oração, como Ellen G. White definiu, é o abrir o coração a Deus como um amigo. Isso é oração. Algumas pessoas dizem assim: eu não sei orar. Como é que ora? Orar é abrir o coração a Deus como um amigo. É parar para conversar com Ele, contar para Ele tudo o que passa na minha vida. Então é assim que a gente desenvolve amizade com o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo, nós produzimos na vida os frutos do Espírito. E por que alguns falam que a evidência de se ter o Espírito é o dom de línguas? Eu queria rapidamente falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um assunto muito controvertido nos dias atuais. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E eu queria apenas tirar algumas lições
de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versos 1 a 4, registra o momento em que o Espírito Santo desce sobre os discípulos e é a primeira ocorrência no Novo Testamento sobre o falar em línguas. Não em línguas estranhas, falar em línguas. Olha o que diz o versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em quê? Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual é o verdadeiro dom de línguas, do qual Paulo fala e aparece na lista paulina dos dons espirituais? Primeiro, o verdadeiro dom de línguas é a capacidade que Deus dá a alguém para falar uma língua que ele não conhece. Aqui o adjetivo é outra língua. Olha um outro adjetivo aplicado a estas línguas. Verso 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. O que é língua materna? O que é uma língua materna? É uma língua pátria. Qual é a língua materna do Brasil? Português. A língua materna da Alemanha. A língua materna da Inglaterra. Pronto. Os discípulos receberam no dia de Pentecostes a habilidade de falar uma outra língua. Que língua? Uma língua materna. Que língua materna? Você em casa lê com bastante tempo esse Atos capítulo 2 e você vai perceber que aqui existiam 16 povos, 16 nações, de 16 regiões da terra e que estavam em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E essas pessoas, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Frígia, Panfilha, Etiópia, essas pessoas não falavam o grego e o aramaico falado pelos discípulos. Então Deus queria que o Evangelho fosse pregado. E para que os discípulos pregassem o Evangelho para estas nações, Deus fez o quê? Deu o dom de línguas. Primeiro ponto que queria ressaltar com vocês. O verdadeiro dom de línguas bíblico é a capacidade que Deus dá a alguém de falar uma língua materna com a qual nunca antes entrou em contato. Vou dar um exemplo. Se todos vocês aqui fossem russos e eu nunca tivesse tido contato com a língua russa, mas Deus quisesse me usar para pregar o Evangelho para vocês, Ele me daria a habilidade de falar em russo e vocês entenderem tudo o que eu falasse. Agora, se vocês entendem o português, precisa que Deus me dê o dom de falar em russo? Precisa Deus me dar o dom de falar em uma outra língua, se eu falo na língua que vocês também falam? Primeira regra sobre dom de línguas. O verdadeiro dom de línguas bíblico é a capacidade que Deus dá a alguém de falar uma língua materna, não é língua estranha, é língua materna, de alguma região do mundo, quando Deus quer usar a pessoa para pregar o Evangelho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Os discípulos pediram o dom de línguas? Não. Os discípulos escolheram qual língua eles falariam? Não. A segunda regra é: Paulo ensina que o Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais, e o dom de línguas é um dom espiritual. Então é o Espírito Santo quem decide que língua ele vai dar para essa pessoa ou para aquela. Não eu quem decido. Se é o Espírito Santo quem distribui o dom, e Paulo é claro em dizer que alguns têm estes dons, outros têm aqueles dons, eu não posso pretender que todos na igreja falem em línguas. Porque se eu pretender isso, eu estou ocupando o papel do Espírito Santo. É o Espírito quem decide. Só que o ensinamento que nós temos nas igrejas hoje
A doutrina da subsequência prega que todo mundo, quando é batizado com o Espírito Santo, tem que falar língua estranha. Todo mundo. Não é esse ou aquele, é todos. E se alguém não fala em línguas, é porque não é batizado ainda com o Espírito Santo. E se não é batizado com o Espírito Santo, é um crente comum. Então, segundo ponto, eu não posso escolher que todos na igreja tenham o mesmo dom, porque Deus vai dar o dom segundo a necessidade local da igreja. E é o Espírito Santo quem distribui. Alessandra. O que ocorre com essas pessoas que dizem falar em línguas não estrangeiras, mas essas sílabas sem sentido? Uhum. O que nós vemos hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, quando as pessoas começam ao mesmo tempo a falar uma língua não inteligível, isso pode ser 3 coisas. Na minha visão, podem ser 3 coisas. Primeiro, pessoas sinceras que estão dentro da igreja e são ensinadas, como eu acabei de explicar. Se você é batizado com o Espírito Santo, você fala línguas. Se você não fala, você não é batizado. Quando eu estudei no seminário ou na faculdade, 4 anos de teologia, durante esses 4 anos, um rapaz chamado Giovanni era um colega de classe que eu tinha. E ele havia pertencido a uma igreja pentecostal e por 8 anos ele falara línguas estranhas. E em classe eu perguntei para ele, Giovanni, você por 8 anos falou línguas estranhas? Você contou. Ele disse, é verdade. E o que você falava? Eu nunca soube o que eu falei. Mas se você nunca soube o que falou, o que você falava? Eu comecei a frequentar a igreja. Na hora do culto, todo mundo começava a falar línguas. Eles eram batizados com o Espírito Santo. Eu não era. Eu era um crente comum, de 2ª categoria. E eu queria muito falar, ter o dom de línguas. Eu queria ser igual a todos. E o tempo foi passando e eu fui ficando cada vez mais angustiado. E chegou um ponto que eu não suportei a angústia e teve um dia no culto que eu comecei a falar também. E eu falei, quando eu comecei a falar, o pastor disse para mim, você agora foi batizado com o Espírito Santo. E a partir daquele dia, eu falei por 8 anos línguas. Mas eu nunca soube o que eu falei, porque de fato são sílabas sem sentido. Primeiro caso, para mim, o que acontece hoje no movimento pentecostal e neopentecostal, são pessoas sinceras, que estão em busca da verdade, em busca do Espírito. E por causa dessa pressão psicológica, eles começam a falar coisas que não têm sentido, mas isto os satisfaz, porque é assim que eles aprenderam. São pessoas sinceras que estão sendo enganadas. Segunda possibilidade, na minha visão, charlatões. Pessoas que dizem ter o dom de línguas para enganar outras pessoas, como se elas fossem líderes espirituais. E eu já presenciei em algumas dessas igrejas pessoas que falavam outra língua, nesse caso o inglês, e começava a falar inglês e dizia ter o dom de línguas. Mas qualquer que entendesse um pouquinho de inglês sabia que ele estava falando em inglês. Mas a pessoa havia estudado inglês. E começa a falar algumas palavras em inglês para dizer que tem o dom de línguas e que pode ser um líder espiritual porque tem o Espírito Santo. Charlatanismo. Terceiro caso, e eu tenho que dizer isso com muito carinho para vocês. Eu acredito que há casos dentro do movimento pentecostal e neopentecostal que seja possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Ao ponto da pessoa estar tão longe de Deus que usa estas coisas para benefício satânico. O diabo controla essas pessoas e elas começam a pretender falar alguma coisa que ninguém entende nada e ninguém está sendo edificado. Então, para mim, o que acontece hoje podem ser essas 3 hipóteses. Um outro detalhe, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua materna que Deus pode me dar para alcançar alguém com a pregação do Evangelho. Segundo, eu não posso pretender que toda a igreja tenha o dom, porque diz Paulo que é o Espírito Santo quem distribui os dons. Terceiro,
Quando o Espírito Santo der o dom para alguém, quer seja ele de línguas ou não, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ensina que todo dom espiritual, ele tem dois objetivos: edificar e instruir a igreja. Se não há edificação e se não há instrução, não é dom do Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, e para você que me assiste em casa, quando num culto, todo mundo começa a falar uma língua ininteligível, onde a palavra de Deus fica relegada a segundo plano, onde não se estudam as verdades contidas aqui, e o povo permanece sem conhecer o que Deus revelou, mas todo mundo fala ao mesmo tempo, uma língua que ninguém entende. A pergunta é: quanta instrução e quanta edificação está acontecendo em igreja tal? Quanta instrução? Quanto que as pessoas sabem da doutrina sagrada de Jesus Cristo? Quanto que elas aprendem nesses cultos? Eu já disse para vocês que Satanás ataca hoje a Bíblia, não é queimando mais a Bíblia, não é matando quem prega, mas é colocando os pregadores com a Bíblia debaixo do braço. É levando crentes para dentro das igrejas, onde cultuam a Deus por 1 hora, 2 horas, 3 horas, e a Bíblia permanece fechada. E quando você encontra alguns cristãos por aí, que frequentam essas igrejas, e você começa a falar de Bíblia, começa a falar de mortalidade da alma, de juízo, de santuário celestial, começa a falar da importância da saúde, de não fumar, não beber, não usar drogas. Esse povo não conhece nada de Bíblia. E sabe por que não conhece nada de Bíblia? Porque estão na igreja há 20, 30, 40 anos, mas a preocupação é falar língua estranha. A preocupação é com exorcismo, todo dia exorcizar. A preocupação é com curas milagrosas, todo dia tem que curar. Você está entendendo como que o diabo trabalha hoje? Gildo? De fato, é um assunto preocupante e nós, como cristãos, devemos nos preocupar. Eu, como membro de uma igreja pentecostal, já tive o privilégio de, após batizado nas águas, falar em línguas. Eu pude ter esse privilégio. Não que a igreja em algum momento me incentivou ou mandasse eu pronunciar, porque nós levamos a Bíblia com seriedade. A experiência que eu tive foi maravilhosa, foi magnífica. Mas, graças a Deus, que temos na igreja a intenção e o desejo de que cumpra-se na vida dos seguidores de Cristo, João capítulo 15, para que todos sejam amigos de Jesus, que façam aquilo que Jesus fez. Infelizmente, muitas igrejas, é verdade, incentivam e empurram ou ignoram a palavra de Deus e observam todos os escritos do Novo Testamento, principalmente com falar em línguas, que Paulo deixa para a igreja, que Jesus deixou para a igreja. Mas Paulo nos adverte que devemos, no capítulo 14 de 1 Coríntios, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetizeis, ou seja, a proclamação do Evangelho, sim. Em primeiro lugar, eu nunca me preocupei em querer ou deixar de querer falar em línguas. Em determinado dia, num culto abençoado, Deus me deu este privilégio. Não foi nenhum problema de psique, não foi nenhum problema de nada que eu estava passando, mas foi uma experiência maravilhosa. E já vi exemplos de pessoas sendo usadas por Deus para falar em línguas. Inclusive eu já disse ao pastor que eu estava terminando a minha graduação. E a pessoa que foi usada por Deus em falar em línguas, eu não sei se naquele momento havia nenhuma pessoa que falasse latim. Mas ela falou em latim, glorificando a Deus. Só isso e nada mais. O certo é, obrigado Gildo por sua participação, o certo é que nós temos que nos voltar mais para a Bíblia. Porque se nós não nos voltarmos para esse livro e estudarmos, mesmo os eleitos, disse Cristo, poderão ser enganados. Nós não podemos aceitar essa história de querer impor certas doutrinas que não estão na Bíblia, de querer nos ensinar coisas que não estão na Bíblia, ou muitas vezes gastarmos tempo e tempo com outras coisas que não estão na Bíblia,
e ignoramos o livro de Deus. Eu sou Gildo Santos, tenho 53 anos, fui pastor por 9 anos em uma igreja pentecostal, mas membro naquela igreja fomos 25 anos. Antes dessa trajetória de ser pastor, eu fui aluno do seminário da igreja, da qual eu era membro por 26 anos. E nesta mesma igreja eu fui diácono, fui líder de alguns departamentos. Até que um dia descobrimos que a Novo Tempo estava exibindo o programa Bíblia Fácil na sua 2ª temporada. E eu decidi me inscrever. E para minha surpresa, eu fui um dos selecionados. Fui gravar o programa lá com o pastor Arilton Oliveira, né? E aprendi muito sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e, melhor ainda, sobre a Bíblia. Quando acabou o programa Bíblia Fácil, eu tinha um dilema em minhas mãos, porque eu tinha uma decisão para tomar. E a decisão é, agora eu me torno adventista, eu continuo na igreja, e isso para mim foi fácil e foi difícil para resolver. Mas o pastor Oséias, integrante do grupo do Quarteto Arauto, né, me chama num canto reservado e me ajuda a solucionar o problema. Abre a Bíblia em Ezequiel 34 e vemos lá uma lista de ai de vós pastores que. E eu volto para Recife, para a igreja de origem, né, com o problema para resolver. Mas eu não podia resolver no dia seguinte. Eu tive 4 anos para resolver o problema. E foi nesses 4 anos ensinar a igreja mais sobre a Bíblia, mais sobre o sábado, mais sobre alimentos, mais sobre tudo. Isso causou um constrangimento em algumas pessoas. Alguns saíram da igreja. Eu estava sendo conhecido em todo o Brasil. Pastores do Rio Grande do Norte mandavam desaforos para mim, porque eu estava transformando a igreja em igreja adventista. Eu não estava transformando a igreja. O Espírito Santo de Deus, sim, estava transformando, porque é tanto que me deu 4 anos para fazer isso, que eu podia simplesmente tomar uma decisão. Olha, a partir de agora eu estou indo embora. Não, mas a decisão foi em 4 longos anos de ensinamento, de prática, de revisar alguns conceitos e deixar que o Espírito Santo de Deus transformasse. Então, quando eu subia no púlpito para pregar, o comportamento de alguns eram terríveis, né? Que se contorciam, feito cobras de cipó, outros entronchavam a boca, outros saíam, outros puxavam a roupa do menino para que eu não conseguisse pregar a mensagem. Mas eu lá, com todo o esforço, ia até o fim, pregava, né? O que a Bíblia estava dizendo, eu dizia com toda a clareza que a Bíblia diz. Minha esposa sempre estava comigo. Então ela pedia, filho, não fale, você não deve falar, é falta de ética você falar isso aqui na igreja. Só achava meio complicado estarmos numa igreja, né? Há 25 anos numa denominação, e aí tudo fica totalmente diferente, complicado. Como é que você está na igreja e daí você decide ensinar coisas de outra denominação? E quando ele começou a repassar isso para a igreja, que eu via que alguns irmãos se incomodavam com aqueles ensinamentos, eu me incomodava também, não pelos ensinamentos, mas pela reação dos irmãos. E isso me deixava, eu voltava para casa, mas meu amor, você não já falou, por que você ficar repetindo? Ele, não filha, mas eu tenho que falar para a igreja. Mas fale menos, né? Vai falando, não tem como você ficar falando alguma coisa, os irmãos não aceitam, você não percebe a reação deles. E ele nunca se preocupou com isso. É tanto que ele passou 4 anos ensinando o que ele havia aprendido. Mas eu tinha uma responsabilidade. Eu tinha de pregar o que a Bíblia estava dizendo em relação a todos os assuntos que estavam claros. Que eu entendia isso. Ora, eu vou pregar. Deus me deu oportunidade para ser pastor em uma igreja, ter um rebanho para cuidar, e agora eu vou abandoná-los, lá e vou para outro lugar, e não vou dizer porquê, não, eu vou pregar o que a Bíblia está dizendo. E vou até o final. Quando os líderes da igreja, né, os bispos, porque essas notícias correm fácil, né? Que eu estava pregando sobre o sábado, isso causou um problema de ordem que atravessou Pernambuco. E chegou um momento que eles me convidaram no escritório regional para me colocar no canto da parede. E eu fui. Pastor,
Se na igreja que o senhor é pastor ou bispo, e se o senhor, por acaso, descobrir que alguém na igreja está roubando, o que é que vai fazer? Vou disciplinar, porque o mandamento diz que não deve se roubar, nem matar. Pois bem, e por que essa implicação com o quarto mandamento? Você vai prestar contas a Deus, porque não está ensinando a sua igreja a guardar os mandamentos de Deus, principalmente o quarto. Eu vou continuar ensinando sobre os mandamentos na igreja. Ninguém me impede. Se está na Bíblia, então eu vou continuar ensinando. E continuei. Eu só soube da reunião quando ele retornou para casa e me contou o que tinha acontecido. Eu disse, e agora? A gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Vamos orar e Deus vai nos dar uma saída, porque a minha preocupação era a gente deixar a igreja assim sem dar uma explicação. Né? Aí ela me dá a fabulosa ideia. A ideia de convidar o bispo para participar ou celebrar a Santa Ceia. E naquele dia de celebração, foi 4 de dezembro de 2016, nós, no final de tudo, culminava com a entrega do pastorado. E assim foi. Ninguém da igreja sabia. E no momento final ele passa a palavra para mim, aguardando que eu desse a bênção apostólica, né? E eu comunico à igreja que aquele era o último domingo que nós estávamos ali como pastores. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que saímos de casa de cabeça erguida, cultuamos ao Senhor livremente. E quando os irmãos não entenderam muito bem, né? Porque teve aquele chororô, a reação, para onde vocês vão, o que está acontecendo? A minha resposta era: nós estamos indo ser livres, porque não existe nada melhor do que servir a Deus com liberdade e poder louvar a Ele sem pesar no coração, porque o nosso fardo Ele já levou faz tempo. O convite para o nosso batismo deu-se lá em São Paulo. Saber que iríamos ser batizados pelo pastor Arilton Oliveira e participar ainda do programa, não teve preço isso. O momento do batismo na Novo Tempo foi demais. Demais por quê? Agora eu sou adventista do sétimo dia. Agora eu tenho competência de dizer para o mundo: gente, nasci de novo. Somos novas criaturas. A folha virou o livro. Há uma nova história, começa tudo de novo, tudo é passado e agora vai ser tudo presente. E nesse presente, nós queremos, eu e minha esposa, nós queremos servir a Deus dizendo, de fato, novo a vida, novo cristão, nova pregação, novo estilo de vida, novo estilo de tudo, tudo novo de novo.